Antes de iniciar essa aula, dê um curtir ali embaixo, o seu like é importante para a divulgação deste vídeo, se inscreva no canal para receber novidades e outras aulas do mesmo curso ou de novos cursos do canal, e bons estudos. Olá, então nessa aula eu vou falar sobre transporte passivo e transporte ativo. Antes a gente precisa entender o que é o líquido intracelular e o líquido extracelular. O líquido intracelular vai ser o líquido que está dentro da célula, ou seja, está no citosol da célula, e ele corresponde a 2/3 do líquido corporal total, tá? Então ele vai ser o líquido que está dentro da célula. Então a gente pode ver ali na imagem. O líquido extracelular, ou seja, extra, está fora da célula. Então é todo o líquido que está fora da célula. Esse líquido extracelular, ele tem nomes diferentes conforme a sua localidade, tá? Então, o líquido intersticial vai ficar entre as células dos tecidos. É um líquido extracelular, mas ele é chamado de líquido intersticial porque ele está nos tecidos. O plasma sanguíneo é o líquido extracelular que está nos vasos sanguíneos. A linfa é o líquido extracelular nos vasos linfáticos. E o líquido cerebroespinal é aquele que está no encéfalo, tá? E na medula espinal, e em volta deles. Ou seja, o líquido extracelular é aquele que está fora da célula, como a gente pode ver na imagem, e ele vai ter nomes diferentes, mas ainda vai ser o líquido extracelular, mas vai ter nomes diferentes conforme a sua localidade. Por exemplo, ali o líquido intersticial que vai ficar entre as células dos tecidos. Então agora a gente vai falar sobre soluto e sobre solvente. O soluto é qualquer material dissolvido em um líquido. Então a gente tem os gases, tem os nutrientes e os íons. O solvente é o líquido no qual o soluto é dissolvido. O mais comum é a água. Então a gente tem um outro exemplo. Sal que você coloca na água, ele vai formar uma solução, certo? O sal seria o soluto. Esse sal vai se dissolver na água, que vai ser o solvente, e vai formar uma solução. A quantidade de soluto em uma solução determina a sua concentração. Então, quanto mais soluto, mais concentrada é aquela solução. Agora a gente vai falar sobre o gradiente de concentração. É a diferença de concentração entre duas áreas diferentes. Então aqui a gente tem o meio intracelular e o meio extracelular. Tá vendo, né, que o meio intracelular tem uma concentração X e o extracelular tem uma concentração Y. Ou seja, eles têm concentrações diferentes, tá? Um vai ser mais concentrado que o outro, a gente não está vendo, né, qual que é o mais concentrado, mas a gente sabe que os dois têm concentrações diferentes. Então, o gradiente de concentração ocorre quando tem essa diferença de concentração, tá? Quando as concentrações não são iguais. Quando a gente está falando a favor do gradiente de concentração, a gente fala que o meio mais concentrado, tá? Vai para o meio menos concentrado. Então, como a gente vê nessa animação, o meio mais concentrado, que era o extracelular, está entrando para a parte intracelular, que é menos concentrada. Quando a gente fala contra o gradiente de concentração, é do meio menos concentrado, que nesse exemplo é o meio intracelular, ele vai para o meio mais concentrado, que é o extracelular, como a gente pode ver na animação. Tá? Então a gente tem esses dois esquemas, o a favor do gradiente de concentração e contra o gradiente de concentração. Agora que eu já dei então uma introdução sobre o assunto, a gente vai falar do primeiro tipo de transporte, que é o transporte passivo, tá? O transporte passivo, ele vai utilizar apenas a energia do movimento, que é a energia cinética, tá? Ele não vai utilizar ATP. Então a célula não vai gastar ATP, ou seja, a moeda energética da célula, para fazer o transporte passivo, tá? Vai ser apenas uma energia de movimento sem gasto de ATP. A gente então tem como exemplos de transporte passivo a difusão. Essa difusão ela vai ser dividida em difusão simples e difusão facilitada. Mas primeiro a gente vai dar uma introdução do que significa difusão. Difusão, então, ocorre quando substâncias vão do local mais concentrado para o local menos concentrado. Como a gente viu no slide anterior, ou do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, é a favor, então, do gradiente de concentração. Então, após algum tempo, o equilíbrio é alcançado. Por quê? Porque vai ficar com concentrações parecidas, né, com as mesmas concentrações, no caso, né, porque do mais concentrado vai para o menos concentrado, vão ficar com a mesma concentração. Então, a gente tem nessa imagem, no caso, um cristal de corante, tá, que foi colocado nesse cilindro com água, e ali embaixo, né, no início, a gente vê que está mais concentrado com corante, certo? Ao passar do tempo, ocorre uma difusão, ou seja, vai equilibrar
a quantidade de corante em todo o cilindro, tá? Então, em todo o cilindro vai ocorrer um equilíbrio de concentração do corante. No início a gente tem o corante só ali embaixo, né? Ele vai subindo até atingir o equilíbrio, onde a gente vai ter a concentração igual de corante em toda a sua extensão, em todo o cilindro. Então, ocorre o desaparecimento do gradiente de concentração, que, como a gente viu, para ter gradiente de concentração, tem que estar em concentrações diferentes. No caso aqui, a gente tem concentrações iguais, porque atingiu o equilíbrio. Tem concentrações iguais em toda a sua extensão. Sobre a difusão simples, né, que é um tipo de difusão, no caso não vai ocorrer, né, como no cilindro ali, vai ocorrer através da membrana plasmática, tá? Então a difusão simples ocorre através da membrana plasmática por meio da bicamada lipídica. Então a gente tem substâncias lipossolúveis e substâncias polares, né, que são hidrossolúveis, passando então por meio dessa bicamada lipídica. As substâncias lipossolúveis, que são apolares, né, a gente tem como exemplo o oxigênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio, ácidos graxos, esteroides, vitaminas lipossolúveis como a vitamina A, D, E e K, e temos as substâncias polares como água e ureia. Então eles vão passar por meio dessa bicamada lipídica. Então a gente pode ver nessa imagem uma molécula lipossolúvel ali no meio extracelular, né? Está passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, como a gente já viu, sem gasto de ATP, porque é um transporte passivo, né? E vai ser a favor do gradiente de concentração, tá? A difusão simples, então, vai ocorrer para a absorção de nutrientes lipossolúveis, né? Troca de oxigênio e CO2 com o sangue e as células, por exemplo, e liberação de resíduos das células. Essas são as funções, então, da difusão simples. Então, agora eu vou falar sobre a difusão facilitada. Na difusão facilitada, ao invés de eles passarem, então, essas substâncias passarem pela bicamada lipídica, eles vão passar com a ajuda de transportadores, tá? Ou seja, eles vão facilitar essa passagem. Então, esses transportadores são proteínas integrais, né, que vão funcionar como um canal de membrana ou um transportador, né? Então, a difusão facilitada, as substâncias não vão se mover pela bicamada lipídica e vão ter a ajuda, então, desses transportadores. Eles vão auxiliar, então, uma substância específica a se mover pela membrana. A maioria desses transportadores são canais iônicos, ou seja, são canais que vão passar íons. Então, a gente tem como exemplo o potássio e o cloro, né, que são a grande maioria. Temos também o sódio e o cálcio. Nesse exemplo, então, a gente tem um canal iônico, onde o potássio está saindo da célula. Por quê? Porque o potássio está no meio mais concentrado, que é intracelular, né? E está saindo para o meio menos concentrado, que é extracelular. Como a gente sabe disso? Porque ele é um transporte passivo, então ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado a favor do gradiente de concentração. Assim que o potássio sai, né? Vai abrir, né, o portão para o potássio sair, assim que ele sai o portão é fechado. Temos também o transportador de glicose. Esse transportador de glicose, a glicose então vai se ligar a esse transportador e o transportador vai mudar de conformação e vai jogar então a glicose para dentro da célula. Também a favor do gradiente de concentração, tá? Então a glicose se liga ao transportador, muda a conformação dele e joga a glicose para dentro. Depois ele muda a conformação de novo para poder ligar outra glicose. A gente tem transportadores de glicose, de frutose, galactose e algumas outras vitaminas que não passam por difusão simples. Uma curiosidade, então, a insulina, quando é liberada, ela faz com que apareça mais transportadores de glicose. Então, mais glicose vai para dentro da célula. Agora a gente vai falar sobre osmose. A osmose, então, é transporte exclusivo, então, de água, tá? A gente viu a difusão, que vai transportar substâncias polares, apolares, mas a osmose vai ser exclusivo para transporte de moléculas de água. Quando a gente fala de osmose, a gente está falando, então, de água. A água então vai da área de maior concentração, tá, para a área de menor concentração. Ou seja, vai da área que tem mais água para a área que tem menos água. Ou então ainda, a área que tem menor concentração de soluto para maior de concentração de soluto. Por quê? Porque a água ela é um solvente, certo? Então ela vai querer dissolver o soluto. Então se ela está num local onde tem pouco soluto e ela consegue ver que tem um local que tem mais soluto, ela vai para esse local que tem mais soluto para fazer essa dissolução, para dissolver então esse soluto. A água ela pode passar tanto pela bicamada lipídica ou pelas proteínas integrais. Antes de continuar explicando, eu vou precisar então conceituar o que é pressão osmótica. A pressão osmótica vai acontecer então
quando a membrana não conseguir fazer com que o soluto atravesse por ela, né? Então o soluto não consegue atravessar a membrana, então a gente tem a pressão osmótica. Então a gente pode ver ali que a osmose é o movimento de moléculas de água pela membrana seletivamente permeável, ou seja, é uma membrana que não vai deixar passar soluto, por isso que a gente tem a pressão osmótica. Se não passa soluto, a gente então vai ter a passagem de água para regular essas soluções, porque o soluto não vai poder sair e nem entrar. Então, quanto mais soluto a gente tiver dentro de um meio, a gente vai ter maior pressão osmótica, porque o soluto não consegue sair, tá? A gente tem exemplos, então, clássicos aqui do eritrócito. Na primeira solução, a gente tem uma solução isotônica. Por quê? Porque a pressão osmótica, tanto dentro do eritrócito quanto fora do eritrócito, é a mesma, porque tem a mesma quantidade de soluto, então a gente não tem por que mexer. É uma solução isotônica, as concentrações são as mesmas nos dois locais. Já na solução hipotônica, a gente pode ver que tem uma pressão osmótica muito maior dentro do eritrócito, então, ou seja, tem mais soluto. E lembra que a água quer dissolver esse soluto? Mas no caso, então, desse eritrócito, a gente tem um eritrócito com mais soluto, ou seja, é um local onde vai ter menor concentração de água, né, porque vai ter mais soluto. Então, a água vai tender a ir dentro desse eritrócito, né, para regular essa concentração de água, ou seja, vai da área que tem maior concentração de água, que é fora do eritrócito, para a área que tem menor concentração de água, que é dentro do eritrócito, porque tem uma pressão osmótica maior, tem mais soluto e ele vai querer dissolver esse soluto. Com isso, então, esse eritrócito vai sofrer hemólise, porque vai entrar tanta água que ele vai se romper. Na solução hipertônica, é uma solução onde tem mais soluto fora do eritrócito, ou seja, a pressão osmótica é maior fora do eritrócito. Então, a água que está dentro do eritrócito vai tender a sair, né? E esse eritrócito, então, ele vai murchar, porque ele vai ficar com menos água. Por quê? Porque fora tem mais soluto e a água que está dentro do eritrócito vai avistar, né, esse local que tem mais soluto e vai querer dissolver esse soluto. Agora que a gente terminou então sobre o transporte passivo, a gente vai falar sobre o transporte ativo. O transporte ativo ele vai ser contra o gradiente de concentração, ao contrário, né, do transporte passivo, que era a favor do gradiente de concentração. Então ele vai ser contra o processo de concentração, ou seja, do meio menos concentrado, tá, dessa vez, para o meio mais concentrado. Como ele faz isso, como é um processo que acaba não sendo muito natural, ele vai usar ATP, ele vai precisar de energia para fazer esse processo, porque de modo geral tende a ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como ele vai fazer o contrário, do meio menos concentrado para o mais concentrado, vai precisar de ATP. Ele vai transportar principalmente sódio e potássio, né, que são íons, que a gente vai ver a bomba de sódio e potássio. Hidrogênio também vai ser transportado, cálcio, iodo e cloro. Então a bomba de sódio e potássio é um transporte ativo, né, vai precisar de ATP. Como é que ocorre? Então nessa primeira figura a gente tem 3 íons de sódio, tá, que estão dentro da célula, e esses 3 íons de sódio vão se ligar então ao transportador de bomba de sódio e potássio. Quando esses 3 íons de sódio se ligam a esse transportador, vai precisar de um ATP, e esse ATP ele vai se clivar em fosfato e ADP. O fosfato, então, que vai ser clivado ali do ATP, vai se ligar a esse transportador, e então, quando ele se liga, vai ser expelido 3 sódios que estavam dentro da célula, né, no meio intracelular, vai ser expelido para o meio extracelular. Assim que o sódio é expelido, para regular a concentração ali dentro, 2 potássios vão se ligar a esse mesmo transportador, tá? E quando esses 2 potássios se ligam, então, a esse transportador, o fosfato que estava ligado ao transportador vai ser liberado, né? Vai ser desligado, então o potássio vai conseguir entrar dentro da célula. Então sempre ocorre assim, 3 sódios vão sair, né? Enquanto 2 potássios vão entrar. Então 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Então, ainda sobre o transporte ativo, a gente tem os transportadores nas vesículas. Então, essas vesículas são envelopes, né, redondos, que vão ser formados pelo brotamento então, de uma membrana existente. Então, vai ter uma membrana que vai formar esse envelope. E esse envelope vai ser essa vesícula. Tá? Para ocorrer essa formação dessa vesícula, precisa de ATP. Então, portanto, é um transporte também ativo. A gente tem a endocitose, mas a endocitose são materiais que se movem para o interior de uma célula e uma vesícula formada a partir da membrana plasmática. Então, materiais vão se mover para dentro da célula
quando se formar uma vesícula. Então esse material vai para dentro dessa vesícula e vai então para dentro dessa célula, tá? Através da membrana plasmática. Dos processos de endocitose, a gente então tem a fagocitose, que é basicamente a ingestão ou digestão celular, tá? Então, partículas sólidas que são grandes, como bactérias inteiras, vírus ou células velhas ou mortas, elas são ingeridas pela célula, pelo processo então de fagocitose, que é um tipo de endocitose, tá? Então, nessa imagem, a gente pode ver ali que tem a célula, né? E tem a membrana plasmática, onde vai se formar pseudópodes, tá? Esses pseudópodes vão se formar para conseguir formar uma vesícula, tá? A gente está vendo ali, ele vai englobar então um micróbio, por exemplo, uma bactéria, tá? Ele vai englobar através desses pseudópodes, vai formar um fagossomo, tá? Que é uma vesícula. Esse fagossomo vai entrar em contato então com o lisossomo, que tem enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas do lisossomo vão conseguir então digerir esse micróbio que foi ingerido ali pelos pseudópodes, formando essas vesículas. Então vai ter a fusão do lisossomo com o fagossomo, né? E vai digerir esse micróbio. Quando ocorrer essa digestão pelas enzimas lisossômicas, vai formar um corpo residual, que é um corpo residual onde não foi ingerido, tá? Esse micróbio. É uma parte que não vai ser usado e vai ser descartado posteriormente, tá? Ocorre apenas em fagócitos, tá? Então a fagocitose vai ocorrer apenas em fagócitos. Por exemplo, a gente tem os macrófagos e determinados tipos de leucócitos, tá? Eles vão engolfar e destruir bactérias e outras substâncias estranhas, tá? Então esses fagócitos, que são, por exemplo, os macrófagos e leucócitos, vão engolfar e destruir bactérias e outras substâncias estranhas. Como, por exemplo, a gente viu, né, nesse esquema agora. Mas a gente tem esse outro esquema, a gente tem um micróbio ali, né? E esses pseudópodes vão se abrir para englobar, né, esse micróbio dentro então desse leucócito para conseguir então destruir, né, esse micróbio. Já na pinocitose, ao invés de ser então partículas sólidas, vão ser partículas de líquido, tá? Então vai ser ingestão de líquido pela célula. Então a maioria das células vai poder fazer pinocitose, diferente da fagocitose, que são apenas os fagócitos, e eles vão captar todo e qualquer soluto dissolvido no líquido extracelular. Então ele vai fazer ingestão de líquido, enquanto a fagocitose vai fazer ingestão de partículas sólidas grandes, como por exemplo bactérias, tá? Então agora a gente vai falar sobre a exocitose. A exocitose vai fazer a secreção de materiais de uma célula, tá? Ou seja, vai fazer a liberação de materiais de uma célula. Todas as células podem realizar exocitose, mas ela é especialmente importante em células secretoras, tá? Que vão liberar enzimas digestivas, hormônios, muco e outras secreções. E também em células nervosas. Para quê? Para liberação de neurotransmissores, tá? Segmentos de membrana plasmática que são perdidos durante a endocitose são recuperados ou reciclados pela exocitose. Ou seja, a gente vai ter a endocitose, como a gente viu, né? Vai ter aquela formação de pseudópodes para englobar, né, e formar aquela vesícula. Então isso pode acabar fazendo ocorrer a perda da membrana plasmática de alguma parte. Então a exocitose vai conseguir recuperar ou reciclar essa parte da membrana que foi perdida. Então a exocitose é basicamente secreção de materiais de uma célula, né? Então a gente pode ver que no processo de exocitose vai se formar então uma vesícula secretora dentro da célula. Essa vesícula, que vai conter um material, né, para ser liberado, vai passar pela membrana plasmática e posteriormente vai então para o meio extracelular. Assim que ocorre então a exocitose. A gente viu que tem a endocitose, que tem a fagocitose e a pinocitose, e tem o processo de exocitose, que vai fazer a secreção. Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, tá? Podem comentar se tiver alguma dúvida, e até a próxima aula.